Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabelle, sou aqui a dona do canal Isabelle Azevedo Crochê. Também tem o meu Instagram, @Isabelle Azevedo Crochê, Isabelle com S e dois L's, viu? Porque não é brinquedo não, né? Enfim, vim aqui pra gente aprender a fazer hoje esse mini cachepô. Olha que fofinho, para colocar uma suculenta. Você pode até colocar um bombonzinho aqui. Fica uma linda lembrancinha e também para a gente enfeitar nossas mesas. Pode até colocar no banheiro para enfeitar. Vamos lá aprender a fazer esse mini cachepô bem rapidinho. Vem com a gente. E não esquece de seguir, de curtir e de compartilhar, tá bom, gente? Vamos lá aprender. Material utilizado para fazer esse cachepô foi a agulha de 5 milímetros, o isqueiro para selar o fio, porque estamos falando de fio de poliéster, e uma tesoura para cortar. Foi utilizado apenas 20 gramas desse fio de poliéster, porque é um cachepô pequenininho, certo? Medindo 5 centímetros de diâmetro o fundo e 4 centímetros de altura. Então vamos lá fazer, gente? Vem comigo, vem! Oi, gente, voltando aqui depois de um tempão, né? Faz um tempão que eu não faço vídeo pra vocês, mas como eu havia mencionado lá no Instagram, eu vou fazer aqui um vídeo pra vocês de um mini cachepô para colocar essa suculenta dentro, tá bom? Vou fazer aqui com fio de poliéster da Soft Fios, o Polisoft, e eu deixei aqui o iniciozinho. Já disse o material, né, anteriormente que a gente vai utilizar, e deixei aqui o iniciozinho para mostrar a vocês que esse fio de poliéster, quando a gente corta, ele fica assim, ó, arrepiadinho, tá vendo? Aí eu sempre uso um isqueiro, ou você pode usar uma vela, um fósforo, enfim, o que você achar melhor para colocar um fogo aqui e selar essa pontinha para que ela não fique se soltando. Então, a gente vai fazer esse mini cachepô, vou ensinar vocês todo o processo, iniciando dessa forma. No início aqui, eu vou selar essa pontinha, certo? Selar, ó. Porque assim ele não desfia, tá ok? Então, vamos lá. O início da peça, como é uma peça redonda, a gente vai iniciar com um círculo mágico, né? Eu venho aqui, envolvo esses dois dedos, o fio, ó, prendo aqui com o meu polegar, envolvo o fio novamente, formando esse xizinho aqui, ó. Estão vendo esse xizinho? Formando esse xizinho aqui, ó. Aí aqui, formei o xizinho, tem a perninha que passa por cima e a perninha que passa por baixo. É o mesmo princípio da mandala que a gente fez, que tem um vídeo, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer a mandala. É o mesmo princípio, a base é aquela. Então, eu venho, ó, passo a agulha por baixo desse fio que tá embaixo desse outro, passo por baixo, pesco por cima o outro fio, puxo, ó, vou no fio que vem do rolo, pesco e fecho o primeiro ponto. Como eu disse a vocês, eu sempre digo, eu sempre organizo o meu círculo mágicozinho, organizo aqui. Lembrando que essa perninha é a perninha que fecha o nosso círculo mágico. Então, a gente vai fazer os pontos por cima dela, sem deixar ela escapar. A gente vai sempre segurando ela por aqui, para não deixar ela escapar. Eu vou colocar dentro desse círculo mágico aqui 8 pontos. Eu já tenho o primeiro. Vou fazer mais 7 pontos. Como é que eu faço 7 pontos baixos? Como é o ponto baixo? Eu insiro a agulha dentro do círculo, ó. Lembrando que essas duas perninhas aqui, ó, a perninha do círculo e a perninha que tá solta, eu vou levando junto comigo. Então, eu coloco a agulha dentro do círculo, vou lá no fio que vem do rolo, que é esse aqui, ó. Deixa eu organizar. Vou lá no fio que vem do rolo, pesco, trago aqui pra cima, vou no fio novamente que vem do rolo, pesco e fecho o segundo ponto. Já tenho 2 pontos, 1, 2. Vou fazer mais 6 para totalizar 8 pontos. Então, vamos lá. Já tem 2, né? 3,
4, 5, 6, 7, ó, tá vendo que a perninha vai ficando? Não deixa ela escapar. Se você achar que ela tá querendo escapar, você puxa um pouquinho que ela vem, ó. E vou fazer o 8º ponto. Vou fazer lentamente para vocês verem novamente. Coloco a agulha dentro do círculo, vou lá no fio que vem do rolo, ó, pesco ele com a pontinha da minha agulha, trago pra cá, dou uma subidinha, vou lá no fio novamente, pesco e passo pelas 2 argolinhas, fechando o ponto, certo? Pronto, eu fiz meus 8 pontos. Fiz meus 8 pontos. Vamos contar. 1, deixa eu ver aqui. 1, 2, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eita, Isabela, tem 7? Não, tem 8, porque quando a gente fizer o fechamento, esse que tá na agulha vira a 8ª argolinha. Então, como é que a gente faz o fechamento? Vou dar uma subidinha aqui para não perder. Venho aqui, ó, e eu vou puxar um pouco esse fio para fechar o círculo. Fechei. Não se preocupe se ficar aberturinha aqui. Na próxima rodada de pontos, eu vou lá e fecho. Como é que eu vou fazer esse fechamento? Vocês lembram de como eu ensinei lá na mandala? Eu venho aqui, ó, nesse primeiro Vzinho deitado. Tá vendo que tem um primeiro Vzinho aqui, que ele tá deitadinho em cima desse ponto. Passo a agulha por debaixo dele. Passei por debaixo. Aí eu venho nessa alcinha que eu até estiquei um pouquinho para não perdê-la. Pego ela para passar embaixo desse Vzinho deitado. Passou. Ai, ficou comprido, não tem problema. A gente puxa aqui, ó, que ele se ajusta. Esse primeiro ponto, deixa eu ver uma agulha menor. Minha outra agulha. Essa aqui é uma agulha número 7. Vou fazer aqui com a agulha número 5. Que até dá pra fazer o trabalho, dá pra fazer com essa agulha número 5, ó. Ela segura bem a linha. Vou fazer com ela. Então, voltando. Tá vendo que eu criei aqui uma alcinha? Quando eu passei a minha argolinha embaixo do meu fio do meu Vzinho deitado, eu criei uma perninha aqui. Eu venho com a agulha e eu vou fazer ponto baixo centrado. Eu venho com a agulha, passo aqui embaixo da argolinha que eu criei e eu vou vir aqui, ó, embaixo desse gominho aqui. E no meio dessas 2 perninhas que tem aqui, ó. Aqui nesse ponto tem 2 perninhas. Se vocês tiverem dúvida, vocês acessam lá o meu vídeo ensinando a mandala, porque lá como é um fio de malha, ele é maior, você consegue enxergar melhor. Mas aqui é assim, eu vou passar embaixo da perninha que eu criei e a agulha tem que sair embaixo desse gominho, no meio dessas 2 perninhas que tem aqui. Então, eu laço o fio que eu levei lá pra trás, ó. Vou enganchar ele aqui na agulha também. Vou dar uma puxadinha para ele ficar mais ajustadinho. Pesco o fio que vem do rolo e passo por dentro de todas elas. E fecho o primeiro ponto. Lembrando que em peças redondas existirão aumentos. A segunda carreira será composta de aumentos em todos os pontos de base, ou seja, cada ponto de base eu vou fazer 2 pontos. Aqui eu tenho um e eu vou ter que fazer outro dentro do mesmo lugar, porque são 2 pontos em cada ponto de base. Puxo aqui. Esse fio da Polysoft é ótimo de trabalhar, porque ele tem uma elasticidade, ele é maleável, ele é ótimo de trabalhar, eu amo trabalhar com ele. Enfim, vamos lá. Fiz aqui, ó, 2 pontos no mesmo ponto de base. Onde é que vai ser meu segundo ponto? Vai ser aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ponto baixo centrado a gente faz no centro do ponto de base. Onde é o centro do ponto de base? Você pode se basear aqui, ó, no encontro
dos dois vizinhos de cima, aqui exatamente esse encontro, embaixo dele tem essas duas perninhas aqui, é onde você vai colocar a agulha. Você vai colocar a agulha aqui e ela vai ter que sair aonde? Embaixo do gominho e no meio das duas perninhas aqui, ó. Vai ser sempre aí. Então, vamos fazer o segundo ponto. O primeiro do segundo coisa, do segundo ponto de base. Segundo, ou seja, nessa carreira, cada ponto de base terão 2 pontos. Aqui eu fiz 2, aqui eu fiz 2, vou fazer mais 2. A gente iniciou o círculo mágico com 8 pontos, né? Então, essa segunda carreira terá que ter 16 pontos, porque são duplos. Vamos para cá. 1, 2. Próximo. 1. Lembrando que, onde é que a nossa agulha sai? Embaixo do gominho, no meio das duas perninhas. 1, 2. Estou chegando no final. Vou chegar no penúltimo, que o último é aqui. Penúltimo. 2. 2. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 no último ponto. São os 2 pontos no último ponto. Vamos lá. Nesse clima chuva, sol, chuva, sol. Nossa, minha sinusite está atacadíssima. Enfim, vocês estão vendo que abriu aqui, ó, o miolinho dele, não tem problema. A gente vem aqui, ó, na nossa perninha, que essa é a perninha que fecha o círculo mágico e vai fechar novamente o círculo. Vamos puxar, que ele vai fechando, tá vendo que ele fecha? Você puxa e ele fecha, pronto. Eu acho que já tá bom de fazer né? Ficar assim pra ele ficar pra forazinho Então, eu acho que só com 2 carreiras tá bom. Então, vamos lá fechar essa carreira. Como é que fecha? Do mesmo jeito, ó. Vem embaixo do primeiro Vzinho deitado. Eu tenho um Vzinho em pé aqui e tenho um Vzinho deitado. Embaixo do primeiro Vzinho deitado, eu passo minha agulha, pesco a argolinha formada e levo lá pra trás. Como eu vou querer um cachepôzinho pequenininho, 2 carreiras já vai ser suficiente para mim. Então, eu vou fazer aqui uma bordinha nele, antes de subir o corpo. Dessa vez, eu vou passar a agulha embaixo da perninha que eu formei, vou já pescar o fio. Como não farei ponto baixo centrado, eu vou só pescar o fio e passar ele aqui por baixo, ó. Passei. Aí eu vou fazer um acabamento. Que é esse acabamento? Eu vou fazer ponto baixíssimo ao redor de toda a peça. Ou seja, em cada ponto de base eu vou fazer um ponto baixíssimo. O que é o ponto baixíssimo? É exatamente isso que eu vou fazer agora, ó. Vou passar a agulha, pescar o fio e ao invés de pescar novamente, eu já vou fechar aqui, ó. Já fecho. É um ponto baixíssimo. E eu vou fazer isso ao redor de toda a peça. Em cada ponto de base eu vou fazer isso, pescar o fio e já fazer o fechamento, que é para fazer pontos baixíssimos ao redor de toda a peça. Aí vocês vão ver como fica um design legal. Eu gosto, né? Vamos lá. Vamos fazer isso tanto aqui como quando a gente terminar a peça. Eu, particularmente, tem gente que faz a base e já sobe o corpo. Eu gosto de fazer a base separada do corpo, não sei porquê. Eu acho que fica mais legal, mas isso depende de cada crocheteira. Cada crocheteira tem a sua forma de usar. É igual a forma de pegar a agulha. Cada crocheteira tem a sua forma. Então, vamos aqui. Chegando aqui no final, ó, percebam que se eu vier aqui, eu vou dar de encontro ao primeiro ponto. Então, aqui eu já encerro. Ou seja, eu já posso cortar o meu fio aqui, porque eu já cheguei ao final. E vou fazer aquilo, viu, gente?
Vou cortar, mas vou selar ele aqui com a... Eita, ai, ui. Pronto. O que é que eu vou fazer aqui para fazer o fechamento e ele ficar com o fechamento invisível, que a gente chama, que significa que você vai olhar e não vai saber onde começou, onde terminou. Eu chego aqui no final, ó, puxo meu fio e eu vou ter que fazer um Vzinho deitado igual tem aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui, ó, embaixo do meu primeiro Vzinho, deixa eu botar mais pertinho, embaixo do meu primeiro Vzinho, vou passar a agulha aqui embaixo dele, ó. Vou pegar o fio, vou levar lá pra trás, fiz a primeira perninha do meu V. E eu vou ter que trazer ele pra cá, ó, pra fazer o fechamento. E aí, já fiz a primeira perninha aqui, aí vou fazer a segunda. Ou seja, eu vou passar o fio novamente pelo lugar que ele saiu. Venho aqui, ó, embaixo dessas três perninhas eu vou passar. É embaixo desse Vzinho que tá aqui, embaixo dessa perninha. Venho, passo aqui, ó, e ele vai entrar no mesmo lugar de onde ele saiu. Venho lá, pesco e levo lá pra trás. Prontinho, olha só que legal. Fechamento perfeito. Veja que ficou super legal. Você não sabe onde começa ou onde termina. Então, vamos lá. Ficaram essas duas perninhas aqui. Vamos esconder, né? Porque depois que cresceu a peça, vai ficar mais chato até a gente esconder. Então, eu venho aqui, ó, e vou escondendo por debaixo das linhas mesmo. Vou levando para esconder essa perninha, né? Pronto. E aqui eu vou diminuir essa logo, porque ela tá muito grande. Tá muito grande. Corto, selo, porque, ó, veja que ela vai se assanhando. A gente tem que selar para ela não se desmanchar. E vou passando da mesma forma por debaixo das perninhas aqui, escondendo ela. Ó. Pronto, já escondi, tá ótimo. Beleza, agora vamos subir. Vamos subir as paredes do nosso cachepô. Pegar novamente aqui, deixa eu dar uma pausazinha aqui, para ver se eu coloco ele mais pra pertinho, um minutinho. Ficou mais legal assim, né? Cortei, vou selar. Sela, para não se arrepiar. E eu vou vir aqui, ó, em qualquer lugar da peça, para iniciar o corpo do cachepô. Eu vou vir aqui, ó, e vou pegar. Eu vou deixar essa correntinha aqui e vou trabalhar com essa perninha e esse gominho. Por que que eu gosto de trabalhar com essa perninha e esse gominho? Para ele dar sustentação, porque se eu pegar aqui, ó, fica folgado, eu não gosto. Então, eu trabalho embaixo da perninha e embaixo do gominho também. Tá vendo, ó? Perninha e gominho. Que assim ele fica com mais sustentação. Venho, passei a agulha embaixo deles dois. Venho aqui, ó, pesco o fio que vem do rolo e passo aqui embaixo, formando um Ezinho e fecho o primeiro ponto. Pronto. Tá feito. E eu vou fazer isso em cada ponto de base, ó. Passo embaixo da perninha aqui, embaixo do gominho. E já vou escondendo essa perninha aqui, ó. Já vou colocando ele para ele ficar embaixo dos nossos pontos e já ir escondendo ele, ó. Tá vendo que ele já vai ficando aqui dentro? E vamos fazer isso em toda a peça, que é a nossa primeira carreira. Como a gente já tem a suculentazinha aqui, a gente vai fazendo a carreira e vai medindo para saber a alturinha que a gente vai ter a nossa peça. E vou fazendo isso, ó, viu que ele foi sendo escondido, o fiozinho que vem de lá, ó. A gente já vai arrematando, como diz o nome. E eu vou fazer isso em toda a peça. Eu vou fazer isso em todos os pontos e volto já com vocês pra gente fazer o fechamento. Voltando aqui, ó. Tô chegando no final, vou fazer o último ponto, porque no próximo já é onde saiu o primeiro.
Introduzo aqui a agulha, pesco o fio, dou uma subidinha e fecho. Cheguei no final, vou fazer o fechamento. O fechamento, ele é feito da mesma forma. Eu venho aqui embaixo do primeiro Vzinho deitado, passo a agulha embaixo dele, pesco o fio, a argolinha que eu formei, né? E venho e passo aqui embaixo. Aí eu formo a primeira perninha aqui, ó. Como eu vou fazer ponto baixo centrado, a gente vai fazer no mesmo esquema que a gente fez a base. Eu venho aqui, ó, só que aqui é mais fácil de a gente ver. Eu vou introduzir a agulha aqui. Eu não criei essa perninha, então a minha agulha vai entrar embaixo do Vzinho criado aqui na junção. Desse Vzinho que existe na junção com essa perninha que a gente criou. Vou passar a agulha aqui embaixo, ele vai sair, ó, embaixo do gominho e no meio das perninhas. Coloco a argolinha que eu formei na agulha, puxo, pego o fio que vem de rolo, pesco e passo e fecho o primeiro ponto. Pronto. Tá feito o primeiro ponto da segunda carreira. Como aqui não é uma peça redonda, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, eu venho embaixo aqui, ó, no meio do segundo Vzinho, que vamos fazer ponto baixo centrado. Por que eu gosto desse ponto? Porque ele dá uma firmeza na peça. Pesco o fio e fecho. E eu vou fazer isso por toda a carreira, ponto sobre ponto. Lembrando que quando eu introduzir a agulha aqui, ela vai ter que sair embaixo do gominho, no meio das duas perninhas. Passei a agulha, pesco o fio, dou uma subidinha, pesco o fio novamente e fecho o ponto. E eu vou fazer isso ao redor de toda a peça. Vamos lá. Venho já com vocês para fazer a finalização dessa carreira. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, venho aqui no último ponto, ó, faço a mesma coisa, introduzo a agulha, pesco o fio, trago e fecho. E vou fazer o mesmo fechamento que eu fiz na carreira anterior. Venho aqui, ó, embaixo do primeiro Vzinho deitado, introduzo a agulha, levo o fio lá para trás, a argolinha lá para trás e vou fazer do mesmo jeito, ó. Embaixo da argolinha que a gente criou, quando a gente levou essa alcinha lá para trás, eu vou introduzir minha agulha. Do mesmo jeito, vai sair aqui, ó, embaixo do gominho, no meio das duas perninhas. Vou colocar a argolinha na agulha, vou pescar o fio que vem do rolo, trazer aqui pra frente e fechar o ponto. Nisso a gente vai medir depois, ó. Eu acho que mais uma carreira dá certo, né, gente, ó. Só mais uma e fica legal. Então, eu vou fazer novamente essa carreira, tá bom? Ó, do mesmo jeito que eu fiz a passada, vou fazer, introduzindo a agulha aqui no meio das perninhas e vamos fazer ponto sobre ponto. E volto já para fazer o fechamento e ver se já tá no tamanho legal. Tô chegando aqui no final dessa carreira e vou fazer da mesma forma. Faço o último ponto. Bora lá. Tive que atender uma ligação, ó, na hora que eu tava filmando. Vamos lá. Chegando aqui ao final dessa terceira carreira, eu vou fazer do mesmo jeito, o fechamento. Venho embaixo do primeiro Vzinho deitado, introduzo minha agulha, levo lá para trás a alcinha que a gente formou e faço a mesma coisa. Agora, eu vou conferir se já dá para colocar ou se precisa de outra carreira. Eu acho que não, acho que já dá para colocar ele. Deixa eu ver. Deixa eu olhar. Acho que já fica legal. Já fica legal. Acho que não preciso fazer outra carreira, não. Já tá no ponto dele ficar apoiadinho, né? Aí, então, vou fazer agora o quê? O fechamento. Eu vou fazer o fechamento da mesma forma que eu fiz o outro. Eu venho aqui, ó, introduzo a agulha embaixo da argolinha que eu formei. Pego a argolinha que eu levei lá pra trás, né? Pesco o fio que vem do rolo e fecho. Aí eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Vou fazer pontos baixíssimos ao redor de toda a peça. Pesco o fio, passo embaixo da alcinha,
pesco o fio e já faço o fechamento. Boto o fio, a agulha embaixo da alcinha, pesco o fio e já faço o fechamento. E vou fazer isso ao redor de toda a peça até chegar lá no final. Vamos lá. Vou fazer esse aqui todo com vocês. Bora lá. Como a peça é pequenininha, né? No instante a gente faz. Pra vocês verem como é. Crochê é uma coisa interessante. No começo, nossa, eu tinha tanta tensão nos pontos. Vixe, Maria, chega, eu ficava com o ombro dolorido. E com a prática a gente vai se acostumando. Vai relaxando, na verdade, né? Tô aqui, ó. Cheguei no último porque aqui já é onde saiu o primeiro ponto. No último aqui, ó, faço o fechamento. Faço o último ponto, desculpa. Corto o fio. Puxo. Vou fazer o fechamento agora. Passar embaixo do primeiro Vzinho que foi formado. Levo o fio, passo embaixo e venho e tenho que trazer pra cá, para ele formar a perninha e ficar um fechamento invisível. Com onde é que eu passo? Eu sempre passo aqui, ó. Embaixo desse Vzinho e introduzo aqui, ó. Ele sempre vai ter que sair no lugar de onde saiu o fio, que é para eu trazer o fio pro mesmo lugar. Aí eu pesco o fio, tá vendo? Aqui bem direitinho, e eu levo lá pra trás. Aí ele fecha, ó. Perfeito. Perfeitinho, perfeitinho. Ó. E aqui eu vou esconder o fio. Antes de esconder, eu tenho que fazer o quê? Selar. Esse fio de poliéster, ele é assim, esse acabamento, essa selagem, a gente tem que fazer igual a gente faz no fio náutico. Só que o fio náutico, ele não tem elasticidade. Esse aqui tem. Gente, é ótimo. Soft Fios, procura lá no Instagram, @softfios. Nossa, maravilhoso. Entrega em todo o Brasil. Entrega no mundo, que elas são dessas, bem ótimas. Ó, escondo aqui. E tá pronto o nosso mini cachepô. Olha só que fofo. Vou tirar uma foto para vocês verem como ficou o resultado final. Ele já assim fazendo, né, ornamentando. Tá bom, gente? Então tá aqui. Vou medir para vocês o tamanho dele. Ele é pequenininho, gente. E vou pesar para dizer a vocês quanto de fio eu gastei para fazer essa peça. Olha só. Tem de fundo, ó, 5 centímetros de diâmetro e de altura 4 centímetros. Pequenininho, fofinho, organizadinho. Olha que coisa linda, que peça mais linda. Isso aqui vocês podem fazer até para lembrancinhas, gente. Faz lembrancinhas, ó, pode colocar um bombom aqui dentro, uma suculenta ou qualquer outra coisa. Olha só que lindinho que fica. Fica muito lindinho. Aí eu vou tirar foto depois e colocar lá no meu Instagram. Tá bom, gente? Então tá feito aqui. Eu vou pesar aqui rapidinho para ver quanto é que ele... Quanto de fio eu gastei. Gente, 20 gramas. É muito fofinho, né? Então, minha gente, muito obrigada. Não esqueçam de dar um like aí, de seguir, de encaminhar, de compartilhar com outras pessoas, tá bom? Para dar essa ajudinha pra gente aqui. Um beijo e até a próxima.